Nos Estados Unidos, os juros começaram a subir em março do ano passado e agora foram mantidos pela terceira reunião. Já no Brasil, subiram por 12 reuniões seguidas. Depois, ficaram estáveis em 13,75% por um ano, até que começaram a cair. Super Quarta da Alegria, no Terraço Cast de número 409. A vinheta inicial é trecho de reportagem do SBT News sobre as decisões recentes de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? 409 do Terraço Cast. Caio Augusto ancorando diretamente da madrugada de 19 de dezembro de 2023, uma terça-feira, em Ourinhos, no interior de São Paulo, na companhia de Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras, aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E olha, fazia tempo que eu não dizia que a mulher do tempo sem tempo andava sem tempo, né? Mas, meu Deus, hoje, né, esta quarta-feira, essa super quarta, ela foi puxada. Sabe aquele dia que você acorda e você fala, meu Deus, hoje meu dia vai ser longo? Pois é. E por que isso, gente? Porque não tem nada a ver com São Pedro. São Pedro foi ótimo, tá? A gente fez as pazes e tal. Ele foi super bom comigo nos últimos dias. Assim. Parece que ele vai mandar uma onda de calor aí, meio puxadinha, né, pros próximos dias, pra mostrar pra galera que aquecimento global e desequilíbrio climático é uma verdade. Mas foi tranquilo. Não me pegou na chuva, tá? Não fez eu cair da bicicleta. Tá tudo certo. O que acontece mesmo é a falta de tempo da mulher sem tempo. Por quê? Hoje teve reunião tanto do FONC, o Comitê de Política Monetária do FED, o Banco Central Americano, quanto do Copom, o nosso Comitê de Política Monetária. Então, é por isso que esses serão meus assuntos do dia de hoje. Renata Cocho. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. Dessa vez, falando diretamente de São Paulo, eu tô aqui no bairro de Pinheiros. Eu já aviso que se vazar som, né, o Pinheiros inteiro, pra quem mora aqui em São Paulo, sabe, está em obras. Então, já peço desculpa se vazar aí alguma martelada, alguma serra elétrica no podcast. Enfim, também eu achava que eu já tava de férias, né? Acho que no último podcast eu até me despedi de vocês, já falei Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para quem comemora essas datas, mas Caio pediu para eu gravar ainda mais 2 podcasts, né? Esse 2023 parece que não acaba. E o que ele não me pede sorrindo que eu não faço chorando, não é mesmo? Brincadeira, Caio. Eu sei que é muito importante a gente, né, terminar o ano e continuar dando informações para vocês, então eu vou gravar mais 2 episódios. E essa semana a gente vai falar de 2 assuntos. A gente vai falar do impeachment, da abertura de processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que foi aberto essa semana na Câmara, e também da aprovação do cessar-fogo no Oriente Médio, né, na faixa de Gaza, que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU. Dando um spoiler aqui já para vocês, eu não acredito que vai ter grandes consequências nenhum desses atos, né? Eu não acho nem que o Joe Biden vai ser impeachment nos Estados Unidos, nem que vai ter um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, mas vamos comentar quais são as consequências ou quais as implicações e o porquê que essas coisas aconteceram. Vamos comentar um pouquinho com vocês hoje, tá bom? E Fernanda Mello. E aí, meu querido, tudo bem com você? E todos os ouvintes do Terraço Cast, que prazer estar aqui com vocês nesses últimos episódios de 2023. Olha, onde chegamos? Com esse trio de feras já afiado para as análises, vamos então ao 409. Raquel, tivemos super quarta e, diferentemente do que aconteceu nas últimas vezes em que esse alinhamento de decisões monetárias rolou, dessa vez as notícias foram positivas, ou ao menos foram recebidas desse jeito. O que vale ficar de olho agora? É isso mesmo, Caio Augusto, é isso mesmo. Fê e Rê, minhas companheiras de podcast.
Hoje falaremos sobre juros. É o assunto preferido da Rê, que eu tô sabendo, né? Por isso, como ela gosta muito, eu vou falar aqui por ela, né? Um pouquinho do que o Fed, né? O nosso querido Jay Powell e a galerinha lá por lá falou. Então, começando pela mensagem do Banco Central Americano, né? O que o FONC ele decidiu? Bom, ele decidiu algo que surpreendeu um total de 0 pessoas, que foi manter a taxa de juros no patamar aí, no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Até aí, tudo bem, ok. O que surpreendeu, gente, foi o recadinho, né? Sabemos que vem um comunicado depois da decisão e também tem uma coletiva de imprensa em que o presidente do Fed fala, né? E aí, no comunicado, o comunicado veio já um pouco mais suave com a inflação. Então, o comunicado já trouxe, assim, um recado em que é sempre nas entrelinhas, né, gente? Se uma pessoa, assim, normal, que não fica acompanhando isso o tempo todo lê, ela não vai ver nada. Porque é normal, porque é só os loucos economistas ficar procurando coisa assim, né? Procurando pelo em ovo e tudo mais, e várias mensagens subliminares. E assim, o que o FONC ele fez? Ele destacou ali que tanto a inflação estava melhorando, quanto a atividade econômica, né? Ou seja, a economia estava também perdendo força. O que é um pouco curioso, né? Dado os últimos resultados aí que a gente vê no mercado de trabalho, continua forte nos Estados Unidos, mas sim, né, quando a gente olha aqui nos economistas na margem, né, quando a gente olha aí nos dados mais recentes, quando a gente olha a tendência nos últimos meses, tá realmente um pouquinho mais fraco. Mas o dado de desemprego veio ainda forte, né, mas o Banco Central Americano resolveu trazer essa mensagem mais suave. Então, pra muita gente que achava que iria trazer uma mensagem dura e dizer, não, a gente não vai mais subir os juros, mas até aí isso não significa que a gente vai cair, que a gente vai reduzir. Na coletiva de imprensa, não pareceu muito o recado, tá? Foi um recado, assim, mais suave, até considerando, né, quando que poderia começar esse corte de juros. No mercado, já tem precificado, que isso se faz por instrumentos, né, de mercado, compra e venda aí de títulos de soberanos e tudo mais, já tem precificado cortes lá pro começo do ano que vem, já nos Estados Unidos, né? Enfim, isso é um pouco improvável, né? Porque seria aquele cenário perfeito, o cenário em que a inflação caiu sem a economia precisar sofrer muito, né? Porque o normal do livro-texto é assim, a inflação tá alta, o Banco Central sobe os juros, a economia desaquece, entra numa leve recessão e aí, né, sofre um remédio amargo. Quando esse remédio ele fica menos amargo, é tipo, cara, sucesso, né? Enfim, isso parece que é o que algumas pessoas estão vendo. E o Fed já começou a falar nessa questão aí de reduzir, quer dizer, não começou a falar, mas deu a entender. Foi uma mensagem menos dura do que muita gente esperava. Então, isso é do lado de lá, né? Aí, como reflexo disso, as curvas, né? Os juros de longo prazo, que a gente já falou, já teve um episódio aqui sobre isso que eu expliquei bastante, teve 2, na verdade, que eu expliquei vários movimentos, né? Por que os juros de longo prazo estavam pressionados lá, estavam altos, e um dos fatores, obviamente, era a inflação e o juro de curto prazo. Então, depois da fala e tal, as reações imediatas aí do mercado foram um fechamento da curva, ou seja, o pessoal vendo os juros de longo prazo aí até mais baixos. Então, esse foi o recado do Fed que foi lido por muitos, como, não sei se vocês vão ver esses memes por aí, que o Jay Powell veio vestido de Papai Noel, trouxe ali um presentinho pra todo mundo, porque juros mais baixos são bons pra bolsa, porque juros mais baixos são bons pra todo mundo, pra economia, e é isso, né? Então, todo mundo lendo aí com um presentinho de Natal. Só que aí, gente, veio o quê? Veio o presentinho do Grinch, né? Então tem uma figura muito boa, que é o Jay Powell vestido de Papai Noel e o Roberto Campos Neto vestido de Grinch, né? Que o recado do Banco Central Brasileiro foi mais duro, né? Não foi muito duro, mas foi mais duro do que algumas pessoas esperavam. Principalmente no relativo, né? Quando a gente olha aí o recado do Banco Central Americano. Aqui no Brasil, o nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, ele reduziu os juros em 0,5 pontos percentuais, surpreendendo um total de 0 pessoas. Porém, o que surpreendeu, tava toda uma dúvida, né? Se eles iam manter o plural ou não. Que plural? No final do comunicado, normalmente o Banco Central, ele indica o que ele vai fazer nas próximas reuniões. Se ele quer fazer isso, né? Tem vezes que ele não indica nada. Que é o que a gente chama de forward guides, né? Tô indicando, tudo isso é super importante pra política monetária, porque as expectativas de pra onde os juros vão no futuro impactam efetivamente pra onde os juros e a inflação vão no futuro. Então tudo isso é muito importante, comunicação e tal, pra dar credibilidade pro Banco Central e tudo mais. E aí, enfim, eles indicaram qual é a história do plural. Nos últimos comunicados, o Banco Central o Copom tava trazendo assim, sinalizamos cortes de igual magnitude nas próximas reuniões. Se ele tirasse o plural e falasse na próxima reunião, isso indicaria pra muita gente que ele ia acelerar o ritmo. Por quê?
Porque, pô, a economia tá mostrando já sinais de enfraquecimento. Pô, mas o PIB veio super acima do esperado, beleza, mas o PIB é no terceiro tri, né? A gente já tá no último tri, já tá no mês de dezembro, e a gente já vê enfraquecimento, né? Hoje mesmo saiu o dado de a pesquisa mensal de serviços, que teve uma contração no setor de serviços, que é 70% do nosso PIB, que vinha bastante forte e tudo mais. Então tá enfraquecendo, a indústria tá andando de lado e tudo mais. O que eu falei até no episódio passado, que era o PIB, foi mais forte que o esperado, mas era no retrovisor e a economia já tá perdendo força. Então assim, a economia perdendo força, o Banco Central americano falando mais manso, a inflação corrente, né, a inflação de agora, sem grandes pressões aparentes, né, o dado de IPCA dessa semana, que é o nosso indicador de inflação aqui, também veio em linha com o esperado e tal. Pô, o que ele tá esperando pra acelerar esse ritmo de cortes? Mas não, o Banco Central manteve esse tom duro, manteve comunicado super parecido com o passado, o que foi entendido como um tom duro, porque assim, se não mudou muita coisa, e tava duro antes, continuou duro, né? E manteve esse plural nas próximas reuniões. Então, indicando que ele vai manter esse ritmo de 0,5, não vai acelerar. A única coisa que foi um pouquinho mais suave foi no começo do comunicado, eles falaram que o cenário internacional tá menos adverso, né? Então, assim, toda essa parte dos juros de longo prazo terem cedido um pouco no último mês, a inflação nos países desenvolvidos também ter cedido um pouco, apesar de ainda manter cautela, etc. A parte do cenário internacional veio mais dovish, como a gente fala, né? Que é mais suave em relação à inflação. Mas, de resto, a mensagem de fiscal veio igual, né? Então, igualzinha, do tipo... que era uma mensagem que dizia assim, pra você que não lembra. Era, acreditamos que não adianta só, eu tô parafraseando aqui nas palavras de Raquel, ok? Não adianta só fazer um novo arcabouço, né? Fazer regras, você tem que seguir as regras. Então, manter as regras é tão importante quanto fazê-las, né? Basicamente, uma mensagem subliminar nesse sentido. De que, se sair mudando meta, mudando regra, etc., isso não vai ser positivo. Tem que manter isso aí, né, gente? Essa mensagem continua a mesma. Os riscos do Banco Central, no balanço de riscos deles, eles colocaram, então, o cenário externo, falaram sobre a inflação de serviços, que é mais resistente do que a inflação dos bens, né? Porque é aquela história do cabeleireiro que eu sempre dou de exemplo. O cabeleireiro é serviço puro, né? Se ele acha que o preço vai continuar subindo, se ele não acredita que a inflação vai cair, ele já coloca isso no seu preço, ele antecipa, coloca no preço, e aí o preço efetivamente sobe. Porque ele fala, eu que não vou ficar pra trás, né? Só que se ele não acha que o preço vai subir muito, ele também não vai subir porque ele não quer perder clientela. Então, quando vai pro setor de serviço, é mais difícil de controlar, é menos sensível à política monetária. Por quê? Crédito mais caro dificilmente afeta o consumo de cabeleireiro, entendeu? Afeta muito mais o consumo de bens duráveis, né? Geladeira, enfim, carros, casas, né? Que é como os juros atuam na economia, né? Como os juros atuam na economia, um dos principais canais é o crédito. O crédito fica mais caro, as pessoas consomem menos, o preço fica menos pressionado. E nos serviços é menos direta essa relação. Por isso que o Banco Central fica super preocupado com o setor de serviços. E o setor de serviços já veio, né? Vem melhorando e tal, mas o Banco Central também colocou no balanço de risco. Olha, melhorou, mas, por exemplo, no último dado de IPCA, já deu um repiquezinho ali nos serviços subjacentes, que é quando a gente tira os menos voláteis. Então, assim, balanço de riscos, em resumo, temos serviços, que são, né, preços que são mais resilientes, uma economia que segue forte, né, que tá perdendo força, mas segue forte, então é risco, vai que ela surpreende pra cima. O cenário internacional, que melhorou, mas ainda pede cautela, né, juros ainda altos, inflação ainda acima da meta dos bancos centrais, né, e a questão fiscal. Então, esses são os principais riscos aí. Se bem que o Banco Central ele tirou o fiscal do balanço de riscos. Mas assim, tá por ali, né? Ele tá embutido nas expectativas de inflação, né? Então, o risco são as expectativas de inflação. Por que elas mexem muito? Muito devido, né, ao fiscal. Então é isso, seguem esses riscos. Então, bottom line, né? Resumo da ópera. Banco Central vai continuar reduzindo? Vai. Vai acelerar o ritmo? Provavelmente não. Até onde ele deve chegar? Entre 10% e 9% aí no ano que vem. Muito além disso, é difícil. Uma coisa que vale sempre ser pontuada aqui. Peço desde já desculpas se soar repetitivo, mas é importante. Muito mais relevante do que a decisão em si é a comunicação de uma autoridade monetária sobre o que irá fazer mais adiante. O lado positivo de acontecer, abre aspas, exatamente o esperado, como aconteceu nesses dois casos, é que a comunicação do Banco Central para as decisões tomadas faz sentido. Então, há um reforço justamente na tese. Vamos ficar de olho no que comunicam sobre o que vem a seguir. Por aqui, o BC sinalizou que o cenário externo está menos a risco e a desinflação doméstica continua como esperado. E, assim sendo, seguirá cortando de 50 em 50 basis points, mas reforçando que a Selic ficará em território restritivo quando esse ciclo de cortes acabar.
Já nos Estados Unidos, que é quem dita as normas da folia ou ópera bufa que rola nos mercados globais, a mensagem foi mais ou menos o seguinte: juro é daqui para baixo. Mesmo que a fala também tenha englobado cautela com os dados e ainda não sabemos quando iremos cortar, como entrou na previsão do próprio Fed um corte adicional em 2024, né? Até a reunião anterior havia a previsão de 2 cortes em 2024, totalizando 50 basis points, e agora entrou no campo de previsões do Fed um corte adicional, né? Totalizando 3 cortes e 75 basis points de redução no ano que vem. Se por aqui houve o efeito Grinch, de um BC ainda com recado duro, mesmo dizendo que vê espaço para queda e para continuidade de quedas, né? Continuaremos assim nesse mesmo ritmo nas próximas reuniões, no plural, que foi uma coisa que todo mundo ressaltou. O problema nos Estados Unidos foi o efeito Papai Noel on steroids. O corte adicional esperado pelo Fed, que totaliza 75 bips de corte, fique com esse número na cabeça, gerou tanta animação que agora o mercado já considera quase o dobro disso, 140 bips para ser mais exato, como já dado para 2024. BC brasileiro manteve a comunicação com raros detalhes. Fed aumentou o volume da festa e não sabe onde encontra o controle para acalmar quem está na pista de dança. Em todo caso, fica a expectativa de um 2024 menos pressionado em termos de juros. Paradoxalmente, enquanto no Brasil a pancada pode ser sentida além da conta e o BC pode acabar caindo na tentação de acelerar o pace de cortes que ele mesmo criou, nos Estados Unidos, de suposta missão cumprida, o receio do Fed de emular os anos 70, quando cantaram vitória antes da hora, segue na mesa, ainda que muita gente esteja distraída se esquecendo disso. Já que, sim, a inflação caiu bastante, mas ainda não está ancorada na meta de 2% ao ano que existe no Tio Sam. Que tenhamos um próximo ano mais leve quando o assunto são os juros, e que os danos eventuais de errar no ajuste, seja cortando além do necessário ou tendo cortado antes da hora, sejam os mínimos possíveis. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber a nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o boletim internacional. Biden com processo de impeachment aberto e ONU pedindo cessar-fogo em Gaza. Começando então com o nosso primeiro assunto, a abertura do processo de impeachment do Joe Biden foi aberta essa semana na Câmara e foi aprovado porque os republicanos têm maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E a gente sabe, né, nos Estados Unidos tem só 2 partidos principais e eles estão cada vez mais antagônicos, mais polarizados. Então o que aconteceu foi que os 2021 deputados dos republicanos votaram a favor da abertura do processo de impeachment e os 212 deputados democratas votaram contra, então ganharam os republicanos e foi aberto o processo de impeachment. Qual é a alegação? A alegação é que durante o governo Obama, na época que o Joe Biden era vice-presidente, então entre 2009 e 2017, o Joe Biden teria usado a influência dele para favorecer os negócios escusos do filho dele, o Hunter Biden, tanto na Ucrânia quanto na China. Então, o Hunter Biden, né, ele está sendo processado ou investigado por uma série de negócios supostamente ilegais nesses países e o processo de impeachment está sendo aberto porque o Joe Biden poderia ter usado o poder político dele, a influência como vice-presidente, para favorecer esses negócios escusos do filho dele. Tanto ele quanto o filho negam, né? O próprio filho já deu declarações falando que errou muito no passado e tudo mais, que já cometeu, né, alguns negócios realmente esquisitos, né? Mas que o pai não tem nada a ver com isso, que o pai nunca apoiou, nunca ajudou ele nesse tipo de negociação. Eu acredito que vai ter pouca implicação política, né? De que o Joe Biden, de fato, assim, acho muito, muito, muito improvável que ele seja impeachment, né? Nenhum
presidente dos Estados Unidos foi destituído enquanto no cargo. Alguns foram processados, abertos processo de impeachment, né? Como o Clinton, o próprio Trump, mas nenhum foi destituído enquanto no cargo. E eu não acho que vai ser isso que vai acontecer com o Joe Biden, até porque são acusações, assim, muito abstratas, né? Não tem nenhum fato concreto. Os republicanos fizeram já uma longa investigação, nunca acharam nenhum batom na cueca, que nem a gente fala, do Joe Biden de fato favorecendo o filho, né? São coisas muito abstratas. Os próprios republicanos admitem que a abertura do processo foi para evitar que o Joe Biden, agora como presidente, use a influência para barrar as investigações. Então, assim, não tem nada de concreto, nada de realmente firme contra o Joe Biden nesse caso, mas é uma coisa que vai ser aproveitada, claro, politicamente. Como a gente sabe, tem eleições presidenciais nos Estados Unidos no ano que vem. O principal concorrente, né, o desafiante, provavelmente dos republicanos, vai ser o Donald Trump, que está envolvido numa série de processos, né, de incriminações, de crimes, e inclusive, né, já foi fichado e tudo mais. Então, no caso do Trump está mais avançado, e acho que para mim a ideia dos republicanos é colocar talvez os dois como iguais, no caso. Olha, todo mundo aqui é treta, todo mundo aqui já se envolveu com negócios escusos, não vai ser por aí que a gente vai diferenciar os candidatos. É claro que não é o caso, né? As acusações contra o Donald Trump são muito mais graves, estão muito mais avançadas, mas fica sempre a narrativa, a retórica política de, o Joe Biden também está sofrendo um processo de impeachment, portanto também é criminoso, vamos falar de outra coisa, não vamos falar disso nos debates eleitorais. Então acho que é mais por aí que esse processo foi aberto, acaba sendo um fato político, mas eu acredito que tenha poucas consequências práticas. A mesma coisa, infelizmente, é com relação ao cessar-fogo, né? Foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU, agora o cessar-fogo, né? A ONU tem várias instâncias, tem o Conselho de Segurança, que tem menos países que votam, o Brasil inclusive agora está, né, nesse grupo do Conselho de Segurança, mas não como membro permanente, mas está votando no momento, né? E a gente teve também uma votação no Conselho de Segurança em que os Estados Unidos foi o único país que vetou esse cessar-fogo. No caso da Assembleia Geral da ONU, todos os países votam, ganhou o cessar-fogo por maioria absoluta, mas poucos países, inclusive os Estados Unidos, a República Tcheca, votaram contra o cessar-fogo. Essa decisão não é vinculante, ou seja, Israel não é obrigado a cessar fogo por causa dessa decisão da ONU, é mais uma pressão política em cima de Israel, né, que está recebendo muitas pressões, até porque a gente sabe que a situação em Gaza, em termos humanitários, é uma situação caótica, né, muito, muito ruim mesmo. Então existe essa pressão, mas por outro lado também tem a pressão do Estado de Israel e dos Estados Unidos de você não premiar o Hamas pelo ataque terrorista horrível que foi feito em outubro, né? Então fica essa disputa política aí de que você não quer ao mesmo tempo nem dizer pro Hamas, olha, muito bem que vocês fizeram esse ataque terrorista porque agora vocês estão tendo benefícios, a gente vai dar vantagens para a Palestina, e por outro lado também não se quer um desastre humanitário, mortes de muitos inocentes, civis, crianças que moram na faixa de Gaza. Então é uma situação, um dilema muito grande para a humanidade que, assim, falando honestamente para vocês, eu não acredito que vai ser resolvido tão rapidamente, e muito menos através da ONU, que a gente sabe que também tem perdido a representatividade, credibilidade. Então, na verdade, é mais como se fosse naquelas notas de repúdio que a gente falava contra o governo brasileiro, né? O Estado de Israel tem recebido aí várias notas de repúdio, mas realmente de que isso vai ter uma consequência prática, eu acho muito improvável. Falei no final do 408 que vocês ficariam com o mistério de ainda termos episódios nesse ano, e a Renata trouxe o spoiler de que não apenas você terá esse que você está ouvindo agora, né, o 409, como também mais um. É só acompanhar e não perder. A abertura do impeachment contra Joe Biden é, de maneira simplificada, reflexo direto da maioria republicana nas casas legislativas, mas, na prática, tem muito mais a ver com as relações pouco amistosas entre republicanos e democratas. Lembremos, por exemplo, que apenas nos últimos trimestres tivemos a demora imensa na aprovação do orçamento do governo, 11 eleições para a definição do novo presidente da Câmara, que acabou sendo um republicano, e olha que os republicanos já tinham a maioria da casa, e, bem, esse tão complexo eleito presidente acabou depois sendo destituído pela primeira vez na história das casas legislativas nos Estados Unidos.
Os ânimos vão se acirrando cada vez mais para a contenda presidencial de 2024 na América, essa que já vem sendo chamada de eleição do século. Certamente o aspecto eleitoral americano trará muitas emoções nesse próximo ano. E a respeito da aprovação do cessar-fogo em Gaza pela ONU, diríamos que é pouco crível que algum avanço real nessa direção ocorra sem forças pivotais endossando. Em bom português, a maioria não faz diferença se quem mais coloca peso na coisa, como os próprios Estados Unidos, forem contra, como de fato foram. Reforçamos, a situação é bastante complexa e no lugar de procurar visões fechadas e tão inteiramente definidas quanto um interruptor de luz, que você ou acende ou apaga a luz, vale a pena acompanhar conteúdos de quem não apenas acompanha a questão nesse momento, como também tem feito isso há tempo suficiente para que você possa confiar no que está sendo dito. Sim, essa é mais uma recomendação do trabalho do pessoal do Petit Jornal. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E, de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, mesmo após inteligência artificial, AI, ter motivado altas relevantes em 2023, segundo a Adobe, ainda existe potencial exponencial de crescimento. O que vale a pena ficar de olho a respeito dessa tese? Essa história já vem há alguns meses. Na verdade, em outubro agora de 2023, a Adobe, que é a empresa dona do Photoshop, dos maiores produtos de edição de imagem e de vídeo, anunciou novas versões do seu modelo de inteligência artificial generativo, tipo o ChatGPT de imagens, que o deles ficou com o nome comercial de Firefly. E essa inteligência artificial prometia imagens de maior qualidade, mais capacidade de produzir novos tipos de mídia, enfim. A nova edição dessa inteligência artificial foi treinada em cerca de 70% mais imagens, o que deve melhorar a capacidade do sistema de gerar, de criar imagens mais realistas. É muito impressionante se você for ver aqueles vídeos que mostram como o Photoshop consegue gerar novas imagens, E, enfim, a inteligência artificial indo muito além nesse aspecto. Mas um ponto importante aqui de destaque é sobre os direitos autorais. A Adobe vai manter um registro interno de todas as imagens que as pessoas enviarem como referência para proteger os artistas contra infrações. Então, é como se essa nova ferramenta já nascesse comercialmente segura, porque a Adobe vai apoiar todos os clientes que enfrentarem reivindicações de direitos autorais. É um assunto muito complicado, E a ideia é automatizar e proteger os direitos, Sem contar que a Adobe é uma empresa líder nesse segmento de software criativo, O Photoshop já é conhecido há muitos anos, outros produtos são muito conhecidos e são os principais das suas categorias. E a Adobe vem construindo modelos de inteligência artificial já treinados principalmente por conta dessa vasta biblioteca de banco de imagem que eles têm. Então, é tirar essa vantagem competitiva sobre startups muito novas, tipo o OpenAI do ChatGPT, o próprio Canva, que é muito popular, muito conhecido aí como uma ferramenta de design muito intuitiva e é uma startup também. Então, a Adobe quer tirar essa vantagem competitiva por ter produtos de alto padrão, e produtos líderes no setor, como o Photoshop. E depois de disponibilizar as novas ferramentas de inteligência artificial para o público geral, a Adobe aumentou o preço do seu software. Mas esse entusiasmo foi, de certa forma, frustrado pelas perspectivas anuais. As ações caíram mais ou menos 6% nas negociações e as ações já saltaram 85% esse ano, porque os investidores pareciam muito confortáveis com a capacidade de a
Adobe monetizar essa inteligência artificial generativa, mas esse entusiasmo foi, de certa forma, esfriado, porque as perspectivas vieram mornas para 2024, né, as perspectivas da própria Adobe, e isso decepcionou os investidores que esperavam que a inteligência artificial realmente impulsionasse os resultados da Adobe. A receita estimada deve ser de 21,4 bilhões até o final do ano de 2024, e o lucro, excluindo alguns itens, vai ser de até $18 por ação. Os analistas, em média, estimam que as vendas sejam de 21,7 bilhões e o lucro de $18 por ação, né? Como eu comentei. Então, em resumo, o mercado americano esperava que a Adobe fosse uma das primeiras gigantes de software a se beneficiar desse entusiasmo gerado pela inteligência artificial, né? Se vocês acompanharam todas as apresentações de balanço dessas grandes empresas de tecnologia, todas elas mencionavam várias vezes a inteligência artificial, porque é um tema que gera muito buzz, né? Então, estar liderando nesse sentido faz dar um impulsionamento nas ações, né? E vários analistas disseram que a Adobe é conhecida por apresentar uma perspectiva anual mais conservadora. Então, essa perspectiva mais morna para 2024 pode ser uma leitura mais prudente das expectativas, não sabemos dizer. E, sem contar, né, tem um outro ponto, né, que continua o capítulo dessas histórias que a gente conta aqui para vocês no TerraçoCast sobre grandes empresas, né, gigantes de tecnologia. A Adobe anunciou há mais ou menos um ano que planejava comprar uma startup de design que chama Figma. Para quem não conhece, é uma plataforma muito usada para prototipação no mercado digital. Então, imagina quantos aplicativos existem no mundo. Então, é só notar quantas pessoas estão envolvidas para deixar os usuários de aplicativos muito satisfeitos. E para isso existem protótipos de tela. Então imagina que, sei lá, você está no seu iFood e o iFood quer te fazer mais pedidos. Então ele vai deixar a tela mais convidativa, mais agradável, e para isso os designers de produtos vão fazendo protótipos de tela para que os desenvolvedores do app consigam deixar a experiência mais agradável, as pessoas mais satisfeitas e que os aplicativos gerem mais receita, etc, etc. Então, o Figma é uma ferramenta muito usada, inclusive por mim aqui no dia a dia. Eu tenho contato com designers e desenvolvedores e é uma ferramenta muito usada no mercado para melhorar os aplicativos, né, e para prototipar aplicativos. Mas a aquisição do Figma foi paralisada por análises regulatórias. Então, se você ouviu o episódio 406 aqui do TerraçoCast, que eu falei das regras antitruste na Europa, você já consegue ter uma ideia. No final do mês passado, em novembro, no caso, a Adobe estava trabalhando em propostas de soluções para apaziguar esses reguladores europeus, enquanto que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estaria preparando uma ação judicial para bloquear essa aquisição. A Adobe disse que discordava veementemente das conclusões divulgadas pelo regulador de concorrência do Reino Unido, mas, separadamente, a Adobe divulgou também um documento em que a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos está investigando as práticas de cancelamento de assinatura da empresa há mais de um ano. Bom, esses são mais alguns elementos dessa história que a gente vai contando aqui frequentemente, para a gente ter um cenário completo de como estão as grandes empresas de tecnologia dentro dessa discussão sobre inteligência artificial, questões regulatórias, que envolvem como que a gente pode ter melhores práticas, né, na regulação de algo que é extremamente difícil de se regular, uma coisa que cresce e a gente ainda não sabe os limites. Então, acompanhe aqui o TerraçoCast e a gente vai te contando. A coisa mais complicada que existe nos mercados é que, ao mesmo tempo que teoricamente eles trazem toda a informação futura a tempo e valor presente, paradoxalmente existe ainda a previsão de que sempre virá algo melhor. Quando olhamos para a inteligência artificial, ou simplesmente AI, a entrega em 2023 foi impressionante. As Magnificent Seven, que são as 7 empresas de tecnologia que mais se destacaram no S&P 500, tiveram crescimento de 75% nesse ano, enquanto o S&P 500 subiu 23%. E excluindo as Magnificent Seven,
Ou, se você preferir, o S&P 493, o crescimento foi de 12%, no acumulado aí, year to date, né? Do comecinho de janeiro até o meio de dezembro de 2023. Lembre-se sempre de uma coisa fundamental sobre qualquer corrente tecnológica que surgir e movimentar bastante os mercados. Além do nome dado, algo tem que vir junto: produtividade. Caso fique só no nome, você em algum momento vai poder chamar isso de hype, que é quando alguma coisa ganha fama, eventualmente aumenta em preço, mas o valor intrínseco continua exatamente o mesmo. A grande expressão utilizada por empresas que quiseram levantar as expectativas sobre seus próprios resultados em 2023 foi justamente AI, mas é crescimento real, sobretudo em receitas e resultados, que irá justificar ou não os patamares esticados de múltiplos de muitas dessas empresas. E um detalhe, atualizando a informação trazida pela Fernanda: o deal da Adobe em comprar a Figma não deu em nada mesmo, e ainda gerou uma multa para a Adobe de $1 bilhão, provavelmente aí de uma opção de compra, né? A Adobe tinha essa possibilidade, deixou um valezinho ali, acabou não comprando, mas tinha que pagar o valezinho. Se já seria complicado ter certo e na ponta da caneta o que se traria de resultado adicional com AI, imagina agora tendo de justificar esse pequeno engano de $1 bilhão. Terraço Cast está no YouTube e em diversas plataformas de áudio diferentes. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que também precisaria ficar por dentro do que discutimos toda semana por aqui. Conforme a Renata comentou, confirmo aqui: em 2023 ainda teremos mais um último episódio, e esse será especial. Irônico, mas especial. Você não perde por esperar. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 409. Obrigado, Raquel. É isso, gente. Eu não acredito que eu consegui falar tudo em 10 minutos de fogo de cupom. É isso. É o dia infinito que faz eu falar no acelerado. Eu espero que ninguém esteja ouvindo esse podcast em duas vezes, porque não vai entender absolutamente nada do que eu estou falando. É isso, pessoal. É isso, companheiras. É isso, Caio. É isso, terraceiros e terraceiras. Nos ouvimos na próxima semana. Obrigado, Renata. Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês essa semana, né? Um boletim internacional um pouco mais curto, mas eu queria vir aqui, mesmo estando de férias, passar essas duas notícias pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês passem bem aí as festas de final de ano, e eu volto pra gente falar um pouco, mais um podcast aí, pra gente se despedir antes de começar 2024, tá bom? Um beijo a todos, fiquem bem, aproveitem aí quem tá de férias, quem não tá também aproveita pelo menos a cidade, que deve ficar mais vazia a partir da semana que vem. Um beijo e até o próximo podcast. Obrigado, Fernanda. Caio, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro e adoro a companhia. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo e último de 2023 episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.